eu irei entrevistar o João Lucas Tomás, que faz parte da organização do Fogo no Pavio e da UNE para o projeto Banco de Histórias da Democracia Brasileira. Então, João, primeiramente eu gostaria que você falasse da sua história de vida, quem você é, o que você faz, qual a sua história no ativismo, na militância pela democracia. Boa noite, Vanessa. Primeiramente, queria dizer que é um prazer poder contribuir, com vocês. E, enfim, como falou, meu nome, eu me chamo Tomás. Eu estou agora, como diretor de movimentos sociais da UNE, a União Nacional dos Estudantes. Sou coordenador nacional da Juventude Fogo no Pavio. E também sou estudante, Sou graduando em Direito pela Universidade de Fortaleza e em Filosofia pela Universidade Estadual do Ceará. Meu primeiro contato com a militância, ela aconteceu em 2016. Eu estava na escola ainda, no ensino médio, e aqui no estado do Ceará, em 2016, houve uma greve dos professores do estado, dos colégios do estado, em que, enfim, eles eram reivindicados várias coisas e acabou num impasse entre a classe dos professores e o governo estadual, o que, enfim, levou a essa greve, Os alunos ficaram sem aula e tal, vários meses, e estava havendo, um processo em São Paulo, também algo tinha acontecido parecido no Chile, que era de um fechamento das escolas públicas, das escolas do governo do estado, por parte do governo, E aqui no Ceará estavam se especulando isso também e tal, e iniciou uma organização autônoma entre os estudantes, de ocuparem as escolas. E, enfim, em 2016, eu não cheguei a estar ativamente, Eu, enfim, sempre estudava de manhã e trabalhava à tarde, tinha que conciliar isso, Como muitos jovens de periferia, mas tive vários amigos que participaram e tal, e talvez ali tenha sido o meu primeiro contato com uma organização coletiva em busca de reivindicando algo, E acabou que foi bastante bem sucedida essa ocupação, assim, tirando assim, os pormenores, eram organizações assim, que do dia para a noite iam ocupando 10, 20, 30, mais de 100 escolas em todo o estado, E foi um processo grandioso aqui, que formou, inclusive, muitos quadros políticos aqui no estado, E aí, posteriormente, em 2019, eu entrei na graduação em Direito e aí tive contato efetivamente com o movimento estudantil, Essa organização, porque há também o movimento estudantil dos secundaristas, Mas essa organização que tinha em torno das ocupações de 2016 era algo muito autônomo. E aí, em 2019, depois que eu entrei, eu peguei, já no primeiro semestre, a preparação da escola, da universidade, para o CONUNE, que é o Congresso Nacional da UNE, onde é a instância máxima de deliberação dos estudantes, onde é eleita, e tomada posse a nova diretoria, a nova executiva da UNE, E, enfim, é um evento gigante, com várias mesas de debates políticos. Assim, o último dia é o propriamente da eleição, onde é debatida as teses e tal, e eleito uma nova gestão, mas são 3 dias, assim, com várias mesas de debate, tal, com importantes figuras políticas no país. E eu peguei a organização da universidade para levar até lá, porque há primeiro a eleição nas universidades, onde se, enfim, feitos teses, E aí são eleitos delegados a partir disso e vão representando a universidade no Congresso, que no ano que eu fui foi em Brasília. E aí, na viagem,
estava representando uma tese, né? A tese elegeu 5 delegados e eu acabei indo também entre os delegados para Brasília. E aí foi na viagem que eu conheci a época, né, a juventude do MTST, né? Eu fui como a gente chama de independente, né? Porque como é que funciona na prática, né? Sai um ônibus de Fortaleza para Brasília para passar 3 dias na estrada, né? Com um monte de gente, né? E aí são várias organizações para poder fechar um ônibus, né? E aí, dentre esse pessoal, também vai alguns independentes, que não são de nenhuma organização específica, mas que estavam lá representando a universidade, né? E aí eu fui, e aí, enfim, como eu falei, né, na viagem conheci o pessoal da juventude do MTST, e já lá eu tive, assim, uma aproximação, né, com eles, porque eu acabei não falando antes, né, mas sou morador aqui de um bairro de periferia de Fortaleza, e as questões pertinentes, né, que em toda a periferia de todo o mundo tem, aqui também tem, né, e a gente acaba sofrendo com isso, com falta de saneamento básico, com o buraco na rua, enfim, quando chove alaga, essas coisas que infelizmente acontece em boa parte do país, né. E o MTST, ele, diferente das outras organizações que eu via lá, né, presentes, ele se organizava muito a partir disso, né, a partir do território, não a partir da universidade, né, se organiza a partir do problema real, né, o problema mais concreto, o problema que está diante dos nossos olhos, né. E aí eu viajei, né, fiquei lá próximo ao pessoal e tal, da delegação aqui do Ceará, e aí na volta eu já me organizei com o MTST Ceará, né? E aí, dentro desse processo, né, em 2019 se iniciou esse processo de criar, de consolidar o núcleo de juventude do MTST, né? Sempre teve jovens militando no MTST, então naturalmente se criava um núcleo, né? Porque, enfim, pautas em comum, interesses em comum, né? E o MTST é um movimento muito abrangente, né, um movimento de luta por moradia, então tem senhorinha de 80 anos no movimento, né, e em geral, assim, a média, os militantes são mais velhos, né, já são adultos formados, mães e pais de família e tal, e aí acaba-se tendo uma identificação natural, né, entre a juventude. E aí se tinha um núcleo que eu conheci em 2019, que era chamado de Juventude do MTST. De 2019 e se firmando em 2020, a gente consolidou aqui hoje, né, a Juventude Fogo no Pavio, que ainda tem aquele núcleo dos militantes já de antigamente da Juventude do MTST, mas que se formulou uma organização à parte, né? Com próprias instâncias deliberativas, né? Há uma coordenação estadual da Fogo no Pavio, como há uma coordenação estadual do MTST, há uma coordenação nacional, e debatem as próprias pautas, né? Desde o próprio movimento estudantil, né? Até os problemas, como eu estava falando anteriormente, do território, né? Porque a Fogo no Pavio, ela continua sendo isso, uma organização que se organiza a partir do território, né? Principalmente, né, entre as ocupações e os conjuntos habitacionais do MTST, que foram conseguidos a partir da luta, né? E acho que é isso, né? Desde então a gente vem tocando isso, né? Recentemente, no ano passado, assumi aí como diretor de movimentos sociais da Uni e seguimos aí. Nossa, muito interessante. Eu não tinha conhecimento, assim, né, desse ativismo político aqui no Estado. Para a próxima pergunta, eu gostaria que você me respondesse quais as formas de autoritarismo que você identifica no Estado e que você enfrenta atualmente. Eu acho que o que eu acredito, né, é que o Estado brasileiro tem um problema que é um problema, na verdade, que não é exclusivo nosso, né, mas
num país que tem a maior concentração de renda do mundo e caminhando todo dia para piorá-la, eu acho que fica mais evidente ainda, né? Que é um problema como é que eu posso falar, né? Há uma captura do mecanismo do Estado por parte daqueles que detêm o capital, né, aqui no país. Então, assim, há uma captura de todos o sistema que poderia ser utilizado para uma forma, né, por parte da grande burguesia nacional, né. E aí, enfim, eu não falo de um empresário médio, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões de propriedade, né? Eu falo realmente daqueles que detêm o poder, né? O Jorge Paulo Lemann, por exemplo, que hoje é o segundo homem mais rico do país, né? E que é dono da Ambev e tal, dono, inclusive, de um grupo de educação do ensino superior, né, desses bem bizarros que surgem, né, como o grupo Croton e tal, que são grupos que tentam nivelar e mercantilizar a educação, né. Ele é um cara que tem como todos esses grandes ricos, né, grandes bilionários, eles têm uma fundação que eventualmente formam políticos, né? O Jorge Paulo Lema hoje tem uma bancada maior do que muitas aí na Câmara dos Deputados, né? Há 5 deputados que passaram lá pela fundação, né? E uma bancada multipartidária, né? Desde partidos de extrema direita até partidos de centro-esquerda, né? E essa captura, né, como eu estava exemplificando agora, essa captura do mecanismo do Estado pela grande burguesia gera um fenômeno, né, que há 2 séculos atrás talvez seria denominado de ditadura do capital, né, que na prática quem manda é quem tem dinheiro, né. Então a lógica é pensada, a lógica do Estado brasileiro não é pensada a fim de servir da melhor forma possível o cidadão brasileiro, né? É a forma de servir aqueles que têm algo a ganhar com isso. E isso gera uma série de movimentações, né, por parte do Estado. A primeira vista, assim, talvez até contraditórias, né? Que é um Estado contra o seu próprio povo, né? Então, assim, o autoritarismo brasileiro, ele tem um espírito que muito lembra a Alemanha do início do século XX, né? A Alemanha depois de... Isso é inclusive uma tese defendida por alguns constitucionalistas, né? Eles fazem essa analogia de que a Alemanha, quando ela após a Primeira Guerra Mundial, o fim, finalmente, do atraso alemão, né? Todos os países da Europa já estavam vivendo sobre as graças do capitalismo, e a Alemanha continuava num sistema monárquico, de repressão à imprensa e tal. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, né, e a queda do período guilhermino, é fundada a República de Weimar, né, e é tida a Constituição de Weimar, que até hoje é uma das constituições, assim, sempre lembradas quando faladas de liberdade, direitos e direitos fundamentais. Só que a Constituição de Weimar, ela tentava mesclar uma mistura que não combina muito bem, né, que era um passado autoritário vislumbrando um futuro democrático, né? E a República de Weimar, ela tem o seu declínio em 33, né, em 1933, ela é fundada em 1919, tem o declínio em 33 com a ascensão de Hitler ao poder, né? E aí a tese defendida por esses constitucionalistas é que a Constituição de Weimar, ela tentava mesclar isso, né, e tentava equilibrar para poder, porque aquilo respondia o espírito da sua nação, né? E no Brasil eu vejo assim como algo parecido de fato, porque
o espírito autoritário, violento, sempre esteve aí, né? Sempre esteve à mostra, né? E durante os anos 2000 e o início dos anos 2010, né, ele ficava um pouco escondido, não mostrava tanto a cara, mas sempre existiu, né? Sempre existiu. E agora, com a ascensão de uma figura como Bolsonaro ao poder, né, a gente pode ver como ele exercita esse autoritarismo, né? O Bolsonaro, ele rasga a Constituição todo dia, ele quebra o pacto de tripartite do poder, que é definir as respectivas competências à União, né, aos estados e aos municípios. Ele incita a polícia militar de uma forma a quebrar a hierarquia, né? Em alguns casos a gente vê, né? A gente viu inclusive em manifestações pró esse governo, policiais militares que pareciam que não respondiam ao governador, parecia que respondiam ao presidente da República, né? Então, quando um cara desse toma esse tipo de atitude, e também burocraticamente, né, também administrativamente, quando ele toma a decisão de simplesmente ignorar a oferta de vacinas, sem que haja qualquer debate público sobre isso, isso é uma forma de autoritarismo, né? Isso é jogar contra o próprio povo. Então, eu vejo assim, né, o Estado brasileiro, ele tem esse problema de captura, e isso ocasiona nesse autoritarismo, né, que às vezes é repassado para a gente de uma forma mais sutil. E, enfim, acho que era isso. Certo, sem dúvidas a gente vem passando por um período difícil, né? E eu gostaria que você me falasse como você enfrenta essas formas de autoritarismo, como se dá a sua luta política contra essas formas de autoritarismo. Então, e aí vem muito a partir do pensamento político que eu tenho e da minha organização, né? Eu não acredito numa mudança que não passe a partir de uma revolta, e aí isso pressupõe um conhecimento popular, né? Então, assim, a luta contra esse autoritarismo crescente no Brasil, né? A gente vê aí que saiu uma reportagem que pessoas que se identificam como nazistas no Brasil cresceu em 270%, né? A gente vive num país em que a diretora da Anvisa recebe um e-mail de um apoiador do presidente enforcando um cachorro até a morte, né? E fazendo uma saudação nazista no fim, e depois uma mensagem de apoio ao presidente, né? E a gente vive num país que acontece essas coisas e acaba sendo normal, né? Acaba sendo mais uma notícia no jornal, e foi, para usar um termo arendtiano, né? É uma banalidade do mal, né? Acaba acontecendo isso todo dia. Então, assim, eu acredito que só se vence esse tipo de coisa a partir de um processo de massas e que seja dirigido pelas massas, né? Então, eu acho que a mudança passa a partir disso, né? É a partir da conversa com o vizinho sobre o problema da rua, né? A partir da conversa no terminal sobre o aumento da passagem. E a partir disso, a partir dos problemas reais que tocam efetivamente o povo, que a gente consegue manter um diálogo, né? Então, assim, eu acho que a luta contra esse autoritarismo, né, ele se deve através das vias institucionais, né? A gente tem mais de 100 processos de impeachment abertos aí, mas não pode depender só disso, né? Não pode depender só disso, e assim, eu acho que também passa por parte da esquerda brasileira entender como conversa com o povo, né?
a gente vive num momento em que, às vezes, parece até um tipo de arrogância intelectual, ou um pedantismo mesmo, por parte de alguns representantes assim, de grande visibilidade, né, que eu digo, da esquerda brasileira. Né? Eu acho que tem uma história, né, do MTST, que o Guilherme Boulos, inclusive, conta ela numa entrevista, né, que é sobre um camarada do MTST lá de São Paulo, né, eles estavam tendo uma formação com o Plínio de Arruda Sampaio, né, saudoso Plínio, que faleceu, mas até os seus últimos anos de vida esteve aí lutando, né, contra esse autoritarismo brasileiro. O Plínio estava dando uma formação lá para o pessoal da base do MTST, né? E aí um companheiro, ele levantou a mão e perguntou, né? Seu Plínio, o que é postergar? E aí o Plínio falou, né? Postergar é adiar. E aí o camarada falou, mas então por que o senhor não colocou adiar? E aí o Plínio, ele dá uma resposta que, enfim, à altura de sua elegância, né? Ele fala que, meu filho, é que às vezes parece que quanto mais a gente estuda, mais burro a gente fica. Então, assim, eu acho que passa muito sobre como se comunicar com o povo, né? Como se comunicar, como fazer ele entender que o problema da falta de saneamento básico é um problema que só vai ser resolvido quando a gente tiver uma maioria na Câmara dos Vereadores, né? Quando a gente tiver gente lá que represente os nossos próprios interesses. E que, inclusive, é uma pauta ambiental, né? Às vezes a gente acaba querendo que as pessoas entendam, todo mundo entenda como funciona o que foi debatido na COP, como funciona o desmatamento no norte do país, influenciar na região do Sudeste. Mas, às vezes, a gente não fala do problema real, né? O Lula, apesar de todos os seus... as discordâncias, né, que eu tenho com ele fala uma frase que eu acho muito verdade, né? Quem come fica inteligente, né? Quem não come não pensa. Então, assim, a gente não pode querer que as pessoas tratem e pensem e dissertem acerca de um problema que está tão acima deles quando o básico ali não é discutido, né? Não é levado de acesso. Então, e a gente tem vários exemplos, né, dentro do MTST. Aqui no Ceará, por exemplo, a gente teve a ocupação me esqueci o nome agora, mas era uma ocupação que aconteceu aqui no Bom Jardim, e que, inclusive, foi uma ocupação vitoriosa, né, através do antigo Minha Casa Minha Vida, né, o extinto Minha Casa Minha Vida, e destruído por esse Estado brasileiro, essa nova gestão do Estado brasileiro, né, em que ali havia um movimento orgânico do povo mesmo, de trabalhadores, debatendo política de fato, né? O pessoal levava o pessoal lá da ocupação, cara que às vezes não sabia ler, né? Aí levava ele para falar lá na Unifor, levava ele para falar lá na UFC e tal. Então, assim, às vezes você aprender muito mais com um camarada que não sabe ler, né, não sabe escrever o próprio nome, do que 10 livros de teoria que você vai ler. E é uma construção, né, é um movimento dialético, né, isso é uma construção, você constrói o espaço e o espaço lhe constrói, né, tanto o aprendizado perpassa de uma forma melhor estando na prática, né, estando nesses espaços, quanto à construção de uma consciência coletiva que levante, assim, os reais problemas, né. Então, assim, é assim que o MTST se organiza, é assim que a Fogo no Pavio busca se organizar também. A gente acredita também muito no potencial da arte, né. Aqui tem um residencial também conseguido através de uma luta do MTST pelo antigo Minha Casa Minha Vida, né, chamado Residencial José Euclides, que fica ali
no fundo do Janguruçu, quase divisa com Maracanaú já. E é um lugar que, enfim, era conhecido na televisão, mas sempre como um lugar perigoso, né? Uma coisa bem estigmatizada, né? E é um conjunto residencial em que está lá já há 6 anos, né? E o único contato do povo com o Estado é através da polícia, né? O conjunto tem mais de 10 mil pessoas, né? Maior do que muitas cidades do estado do Ceará, e não tem um posto de saúde, não tem uma escola, não tem uma creche. O único contato, né, com o Estado é através do seu braço armado. E nesse residencial a gente tem um trabalho, né, de lá fazendo sarais, fazendo ensaio de percussão, e a partir dessas coisas a gente vai ganhando os pivetes, né, da menino de 10, de 11 anos, que poderia estar muito bem na rua fazendo alguma besteira, né, e tá lá, deixa de ir para ficar lá, para ir lá aprender a tocar violão, aprender a batucar, né, e isso já salvou tantos, sabe, que pra gente é incontável, né, e acabou criando-se uma nova visão ali do José Euclides. No ano passado, em 2020, foi o Festival Concreto, que é um festival mundial de grafiteiros, né, e que acontece tradicionalmente aqui em Fortaleza, mas geralmente acontece na região nobre daqui, né, então é ali no Meireles, é ali na Praça de Iracema. Esse ano já está tendo novamente, e está acontecendo ali no Dragão do Mar, né, que fica ali na região mais, onde o metro quadrado é mais caro aqui na cidade, né, e pela primeira vez ele aconteceu num conjunto habitacional. A gente levou os caras vindo de todo lugar do Brasil, todo lugar do mundo, os caras vindo de São Paulo, de BH, do México, da Argentina, e levamos todo mundo para o Janguruçu, e foram feitos lá, eu não me recordo agora, mas são mais de 40 murais. E, assim, os prédios, né, entregues pelo Minha Casa Minha Vida são de 4 andares, então, assim, é um mural gigante, sabe? É o segundo, e depois, né, se tornou o segundo maior museu a céu aberto do mundo, né, só perde de grafite, só perde para um lugar lá no Brooklyn, que eu não me lembro agora o nome, mas é como se fosse um museu. Você vai nas ruas, né, e tem os prédiozinhos, e cada um você vai vendo um grafite diferente, e, enfim, é irado, né? Começou a se voltar a visão da cidade para o José Euclides com um outro olhar, né? E através disso, inclusive, a gente conseguiu muitas melhorias para lá, através do contato político, né, também. Tipo, tinha ensaio de bandinha dos pivetes lá, de criança, em que a polícia chegava lá e parava, né, e parava, mandava parar tudo e tal. Até que um dia eles aconteceu isso, né, tava tendo um ensaio da bandinha, e aí, de praxe, a polícia parou lá. Só que nesse dia estava o Grude, Marcelo Grude, que é um dos maiores artistas plásticos do Brasil, e é o idealizador e produtor do Festival Concreto, né? E aí, nesse dia, o Grude estava lá, e aí foi diferente o negócio, né? O Grude meteu acabou metendo o contato para vice-governadora, tal, conseguiram aliviar lá. E aí, a gente viu que a mudança, né, a gente consegue levar, a gente não, mas a gente consegue levar também para o pessoal que estava lá, que enxergar que a mudança parte de ocupar aquele espaço, né, porque de quebrar também, às vezes, uma mentalidade que é difundida, né, que é uma pós-política, né, dizer que tudo que está aí não presta, e que todo político é ladrão, e que precisa vir alguém de fora para consertar, e eu não quero me meter com isso, né? Quando não, quando as reais mudanças só passam se esses espaços estiverem ocupados por pessoas que padecem, né, dos mesmos males que a gente, que conhece a vida da gente, né? Então, eu acredito que, principalmente depois de 2016, depois do golpe, e isso é uma análise não especificamente minha, né, já vi várias pessoas dizendo, inclusive Zé Paulo Neto, que é um dos maiores expoentes do pensamento marxista aqui no Brasil, e
e que, enfim, é de outra organização, que não é a minha, né? Mas ele falava também sobre isso, né? Como depois de 2016, o principal papel da esquerda brasileira é organizar. É a organização, né? Porque é um tripé, né? A ação, a organização e a formação. E a gente passou por um processo de desmobilização das bases, né? Durante os governos anteriores. Então, eu acho que só se combate o autoritarismo com organização e com a organização do povo que está diretamente sofrendo, né, a partir das ações desse governo. Nossa, muito legal saber da sua atuação, né? Fundamental, assim. Essa parte das crianças foi muito interessante. Então, eu queria perguntar como você vem percebido, né, a democracia no Brasil e também qual você acha que é o problema maior ou quais são os problemas que há na democracia brasileira? Eu acho que, assim, eu vou até pegando um gancho do que eu tinha acabado de falar, né? Eu acho que o capitalismo por si só, e novamente, né, isso não é um caso só aqui no Brasil, mas ele gera uma passividade política de uma classe social inteira, né? Que não por coincidência é a maioria. E isso interfere diretamente na funcionalidade daquela democracia, né? E aí, isto, somado ao que eu havia falado também anteriormente, desse processo de cooptação do Estado brasileiro por parte da grande burguesia nacional, você tem algo esmagando, né, de fato, a democracia brasileira. Você não tem, por exemplo, a gente vive hoje no Brasil uma democracia representativa do século XIX, sabe? Não há uma participação direta, né? Em qualquer país sério, todas essas movimentações de que vai a atingir toda a população por 10, 15, 20, 50 anos, é chamado o povo para discutir. É aberta a audiência pública. Se vai haver uma mudança no regime da Previdência, tem que haver audiência pública para debater isso. Se vai acontecer uma reforma trabalhista, tem que haver uma audiência pública, né? Não se pode ouvir só quem está ali. Como é que se faz uma reforma trabalhista sem ouvir nenhum representante sindical, né? Então, assim, a nossa democracia não é direta, não inclui a maior parte da população para debatê-la, né? E acaba que isso é uma faca de dois gumes, né? Ela é maléfica por 2 pontos. Primeiro, porque há um aparelhamento do Estado, né? Por parte da grande burguesia nacional, mas há também um enfraquecimento do Estado brasileiro perante ao aliciamento de grandes potências estrangeiras, né? A gente vive num país continental, que tem o maior bioma do mundo, que é a Amazônia, que tem um bioma único, como é o Cerrado, como é a Caatinga, que descobriu recentemente o pré-sal, né? E esse enfraquecimento da democracia é também um enfraquecimento da posição do Estado brasileiro de bater o pé e dizer que o que está no território brasileiro é do povo brasileiro. Houve recentemente um loteamento do pré-sal para as empresas estrangeiras, né? Então, vinha aqui a Shell Company dos Estados Unidos, vinha a British Petroleum, vinha a Texas Company e lotearam o pré-sal. O pré-sal, ele foi descoberto, né, durante o governo Lula, mas até hoje não se sabe o quanto de petróleo tem ali, né? Porque o que acontece é que a explicação, né, dos cientistas é que no movimento de descolamento da placa da América do Sul, né, com a da África,
muitos dinossauros e animais antigos morreram ali e na borda, né, de ambos os continentes. Então, se pressupõe que na costa da África há esse mesmo, a costa para o Atlântico, né, há esse mesmo pré-sal, né, que foi denominado pela gente. Abaixo da camada do sal foi descoberto petróleo, né? Mas a gente ainda não sabe quanto tem. O Brasil pode ter mais petróleo do que a Arábia Saudita. A gente ainda não sabe, não foi descoberto tudo. E a gente loteia isso por 50 anos para diversas empresas estrangeiras, né? O Lênin, ele tinha uma classificação muito limpa do que era o imperialismo, né? Que era a dominação de um Estado por outro. Hoje em dia, já há um conhecimento assim difundido, né, por parte de muitos teóricos marxistas, de que a dominação hoje passa pela empresa, as entidades privadas, né? E a gente vê o poder que empresas têm em cima de estados, né? Recentemente, a Bolívia sofreu um golpe, né? O presidente eleito, Evo Morales, foi obrigado a renunciar, né? Foi ameaçado tocar fogo na casa da irmã dele, e foi todo um processo caótico envolvendo, né? A gente tinha cena de uma prefeita, né? Da base do Evo, que tinha sido tirada do seu gabinete, raspado o cabelo, pintado de vermelho, deixada em praça pública, feita por uma milícia, paga por alguém e paga por estrangeiros, né? A Bolívia é o país que tem mais... Eu me esqueci agora o nome do metal, cara. Mas é um metal muito utilizado pelas empresas de tecnologia, né, e tal. E a empresa que detém a maior reserva disso é a Bolívia. E já há hoje uma comprovação, hoje há mais de um ano, né, depois do golpe, que, enfim, diga-se de passagem, né, a Bolívia deu a volta por cima, né, porque havia um povo organizado, né, então a galera bateu o pé e retornou, né, Evo não foi presidente, mas o seu grupo, né, o partido que havia vencido as eleições, venceu novamente, né, foi puxado a uma nova eleição, mas já há comprovação de ligação do Elon Musk, que é o homem mais rico do mundo, que passou o Jeff Bezos, com o golpe na Bolívia, né, e aqui no Brasil não é diferente, né, não é diferente. Os irmãos Koch, que são bilionários da indústria petrolífera e vinculados à Bolsa de Roterdã, que é a maior bolsa especulativa de petróleo do mundo, eles também têm, né, como eu estava falando, como todo grande bilionário, uma fundação, né, em que eles eventualmente financiam políticos, né. Só que os irmãos Koch, eles, diferente do Jorge Paulo Lemann, que age em território nacional, eles financiam grupos extremistas de direita em todo o globo, né? Na Turquia e no Brasil. E aqui no Brasil, o nome da fundação deles é a Atlas Network, né? Aqui no Brasil, há também já comprovações muito de fácil acesso, né, de que o MBL, né, o Movimento Brasil Livre, recebeu aportes diretos da Atlas Network, né, recebeu um financiamento dos irmãos Koch, né, e você vê que o MBL hoje ele é uma força muito maior do que o Movimento Brasil Livre, por exemplo, que era o principal organização naquelas jornadas de junho, né, de 2013, e o MBL sai maior, né? E hoje é um grupo que tem um deputado federal, um deputado estadual em São Paulo, um vereador em São Paulo, teve um candidato agora recentemente à prefeitura de São Paulo, né? Aquele Mamãe Falei, que saiu grande, né? Das eleições. E veja, né? O posicionamento dessas pessoas perante o problema que eu estava falando agora, do loteamento das indústrias, do petróleo nacional, né? E aí não há contradição nenhuma, né? Só estão defendendo os interesses dos seus patrões. Não há contradição nenhuma em termos nisso. Então,
a democracia brasileira, eu vejo nela esses problemas, né? A Dilma, ela deu uma entrevista, e agora já 5 anos, caminhando para o 6º ano aí depois do golpe, né? Ela parece já mais aberta a falar dos problemas internacionais que influenciaram aqui, né? Ela já falava muito sobre os problemas aqui, mas agora ela fala abertamente, né? E ela fala sobre a pressão, o lobby dos grandes bilionários do petróleo de Roterdã em cima do Brasil, né? Porque você sabe que hoje a gasolina, o gás de cozinha, né, tem essa disparada de preço, porque na gestão Temer, né, como é que eu posso falar? A venda da Petrobras para o povo brasileiro, dos seus produtos, não é mais com base no real, né? Com base no que deveria ser, que é o seu lucro, né? Menos as suas despesas. Não é em cima disso. É vinculada à Bolsa de Roterdã, né? É um preço de paridade internacional. Então, se o dólar aumenta, a gasolina aumenta, o gás de cozinha aumenta, e a gente segue nisso, né? Então, não é de hoje, né? Já que esse assédio do Brasil como nação por parte de potências estrangeiras acontece, mas eu acredito que é um problema ainda pertinente, né? Então, assim, para mim, os problemas da democracia brasileira é a sua fragilidade por conta de uma não participação popular, né? E que gera esses problemas, né, de assédio internacional, de cooptação do Estado por parte da burguesia nacional, e, enfim, é isto. Bem, por fim, eu queria perguntar, assim, dentro da perspectiva, né, de um jovem que cresceu na periferia, eu queria saber qual a sua visão, assim, para o futuro da democracia, principalmente aí para a periferia, e o que você acha que pode ser feito, tanto por parte do ativismo, né, dos movimentos que você faz parte, assim, o que pode ser feito e qual a perspectiva futura. Eu acho que a gente entrou num ano muito decisivo, né, em como vai ser o futuro, né? Fazendo, assim, uma análise em como eu acredito que vai acontecer as coisas, né? O Lula hoje é o candidato mais à frente nas pesquisas e com, enfim, chances reais, inclusive, de ganhar no primeiro turno. Então, assim, levando em consideração a hipotética eleição do Lula, e eu acho que vai haver um momento de tensão nesses meses entre outubro, quando tem a eleição, e janeiro, que é a posse, que vai ser a movimentação do Bolsonaro e do seu grupo, né? Porque eles ainda vão ainda vão ocupar a cadeira da presidência, a faixa ainda é deles por alguns meses, e eles ainda têm um poder imenso sobre as estruturas do Estado brasileiro. E também há uma possibilidade, né, dessa candidatura do Lula não ser uma candidatura que levante todos os pontos que, enfim, a gente foi retroagindo de 2016 para cá, né? A gente vê aí que se ventila a possibilidade de uma figura como Geraldo Alckmin, né, para vice do Lula, e que, enfim, já falou do teto de gastos e tal. Então, assim, eu não sou dos mais otimistas. Não acho que 2022 irá mudar tudo e que com uma possível vitória, né, sobre esse levante fascista que acontece no país, vá melhorar tudo, né, vá abrir o céu novamente, porque ele vai ser pego uma conjuntura dificílima, onde o Brasil
é isolado no mundo como um todo, geopoliticamente, né? O presidente vai no G20 e ninguém conversa com ele, né? Recentemente, foi eleito o novo primeiro-ministro da Alemanha, né? Que é do Partido Social Democrata. E ele fez um acordo lá, né, em que o seu ministro da Economia e o seu ministro das Relações Internacionais, das Relações Exteriores, será do Partido dos Verdes, né, que é o partido que levanta a pauta ambientalista lá na Alemanha. E isso e a Alemanha, que é o motor da União Europeia, né, juntamente com a França, tem poder de decisão enorme lá. Então, assim, você tem levando em conta, né, como o Bolsonaro e a sua gestão trata o ambientalismo aqui no Brasil, né, você tem um maior isolamento do país nesse cenário geopolítico, né, internacional. O governo eleito vai enfrentar também, né, a resistência, né, desses que chegaram até onde estão, né, desse lobby da indústria petrolífera, dessa forte bancada dos ruralistas, né? A gente vive hoje num momento em que, aqui na minha cidade, cidade de Fortaleza, né, ficou famosa uma imagem de pessoas procurando dentro do caminhão de lixo o que comer, né? Ao passo que a gente tem hoje toneladas de carne dentro de um container no Porto de Santos, porque o presidente fala besteira toda hora e o governo chinês diz que não compra mais carne bovina do Brasil, só que os ruralistas tentam ainda fazer uma negociação para vender essa carne, não querem vender no mercado nacional para não vender barato, né? Não há um Estado atuante que o force a suprir a demanda, né, que tem hoje no Brasil. Então, vai ser pegar uma conjuntura dificílima, né, de se tratar, um Congresso ainda muito reacionário, né, assim, a perspectiva eu não vejo, assim, de uma melhora, pelo menos aos tempos, né, dos anos 2000, né, da segunda metade dos anos 2000, dentro dos próximos 3 anos, né, 3, 4 anos. Acredito que a luta que vai ser travada esse ano, em 2022, desde o seu início, pela luta pelo fora Bolsonaro, né, a gente não pode se contentar em só levar a disputa para as eleições, né, até o fim desse ano. Eu acho que esse calendário de lutas, né, vai se estender para os próximos anos ainda. A gente, inclusive, a gente que é movimento social, né, tem a obrigação, né, de pressionar o governo, o papel de puxar o governo eleito mais à esquerda, né. Esses dias eu vi uma entrevista para a revista Ópera da Dilma, né, e aí ela falando assim de uma forma assim, uma perspectiva dialética, né, de como funciona a relação movimento social-governo, né, ela falando que o movimento social nunca pode ser governo, né, porque o movimento social, ele existe para pressionar o Estado, para pressionar o status quo, né, se ele vira governo, ele deixa de ser movimento social, né, é uma contradição, então se ele sobe ao governo, ele não é mais movimento social. Então, assim, tem que entender o papel de cada um, né? Então, eu acredito que esse ano e os próximos, né, passa ainda por esse processo que eu falei, né, que se inicia em 2016, após o golpe, de organização, né, de organização da classe que de fato sofre, né, dos problemas, e essa organização se dá através das ocupações, através das periferias, através dos conjuntos residenciais, né, e a partir disso levar uma proposta, né, de fato. Então, para finalizar, né, eu acredito que seja isso, né, a gente vai
entrar aí nesse momento ainda delicado da conjuntura, né, de ressaca de 4 anos de fascismo, né, de 4 anos de um governo fascista, e não vai ser fácil, não vai ser fácil de forma alguma, até porque esse espírito não vai morrer após a eleição de um novo presidente. Tudo isso, eu não tinha ideia, né, como eu já falei, não tinha ideia desse ativismo político aqui no Ceará. Fico muito feliz, acho que a gente está muito bem representado, pelo menos você tem feito um papel aí maravilhoso, e é isso, muito obrigada. Obrigado, né, eu que agradeço também, né, me sinto lisonjeado aí de ter participado, né, e assim, só o coletivo muda algo, né, não existe vitória individual. Inclusive, sinta-se convidada aí a conhecer melhor, né, a Fogo no Pavio, e enfim, né, acredito que cada um é um a mais, né, então é isso, muito obrigado, uma boa noite. Obrigada, boa noite.